Resolução número 968, de 15 de março de 2021. Dispõe sobre procedimentos para a designação de militares da reserva remunerada para o serviço ativo no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, revoga a Resolução número 615, de 10 de junho de 2015, e dá outras providências. Capítulo 1. Das disposições iniciais. Artigo 1. A designação de militar da reserva remunerada para o serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, será realizada por ato do Comandante-Geral, conforme disposto nesta resolução, visando atender ao interesse público e às necessidades especiais da instituição. Parágrafo único. Para fins desta resolução, a expressão designado se equivale a militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo. Artigo 2. A designação possui caráter transitório, aceitação voluntária e terá prazo de duração vinculado ao atendimento das necessidades especiais. 1. O período de designação terá início e término a qualquer tempo, devendo ser, preferencialmente, entre o primeiro e terceiro dia, o agudo L do mês para a designação e no último dia do mês para a dispensa do serviço ativo. 2. Não ocorrerá a designação após 31 de agosto de cada ano, salvo mediante autorização expressa do chefe do Estado-Maior, com justificativa feita pela autoridade solicitante, corroborada pelo comando da unidade intermediária, atestando a impossibilidade de se aguardar o início do ano seguinte. 3. Fica estabelecido o limite de idade de 60 anos para fins de permanência como designado para o serviço ativo, exceto para o oficial do quadro de saúde, em que o limite de idade é de 65 anos. Artigo 3. Somente será designado para a atividade fim militar da reserva remunerada pertencente, quando do serviço ativo, ao quadro de oficiais bombeiros militar, QOBM, quadro de oficiais complementares bombeiros militar, COPM, e quadro de praças bombeiros militar, QPBM. Parágrafo único. O militar da reserva remunerada que pertence ao quadro de oficiais de saúde, POS, quadro de oficiais especialistas ou quadro de praças especialistas, quando do serviço ativo, somente poderá ser designado para exercício de função relativa à sua especialidade. Capítulo 2. Dos requisitos. Artigo 4. O militar indicado à designação deve satisfazer aos seguintes requisitos: 1. Ser voluntário. 2. Possuir experiência e eficiência comprovadas no exercício da função para a qual será designado, por auxílio da autoridade solicitante. 3. Não ter cometido transgressão disciplinar de natureza grave nos 2 últimos anos de serviço ativo, nem ter sido punido na condição de militar da reserva, nos casos previstos no Código de Ética dos Militares do Estado de Minas Gerais. 4. Não ter sido transferido para a reserva remunerada classificado no conceito C ou B com pontuação igual ou inferior a 25 pontos negativos, observada a legislação mencionada no inciso anterior. 5. Não estar submetido a inquérito policial, comum ou militar, ou processado por crime doloso previsto em lei que comine pena mínima de reclusão superior a 2 anos. Desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena. 6. Possuir capacitação física e mental para o exercício da atividade, comprovada por exames médicos e psicológicos nas seções de assistência à saúde, SAS, ou Núcleo de Atenção Integral à Saúde, NAIS, que atenda à unidade de destino do militar, ou por comissão designada pelo chefe do Estado-Maior. Conforme proposta da Assessoria de Assistência à Saúde, CET, possuir capacitação técnica comprovada pela formação bombeiro militar, pelos cursos de especialização e extensão, pelas funções e encargos desenvolvidos quando no serviço ativo e pelos cursos realizados de interesse da corporação, em razão da aplicação prática dos conhecimentos nas atividades operacionais e administrativas do CBMMG. 8. Atender aos critérios de precedência.
hierárquica em relação ao militar da ativa a quem ficará diretamente subordinado. 9. Ter conhecimento dos direitos, deveres, atividades, limite de idade e jornada de trabalho, conforme consta do anexo 2 desta resolução. 10. Possuir idade inferior a 60 anos, salvo militar oriundo do COS, cuja idade deverá ser inferior a 65 anos. 11. Não estar em exercício de outro cargo público. Art. 5. O militar da reserva designado para o serviço ativo que não houver realizado o treinamento profissional básico, TPB, nos últimos 2 anos anteriores à sua designação, ou que tendo realizado, estiver inapto, deverá ser inscrito na primeira oportunidade para a realização do referido treinamento em até 60 dias após a designação. Capítulo 3. Da designação. Artigo 6. A designação será procedida por ato do comandante-geral, de ofício ou em atendimento ao pedido fundamentado dos diretores, assessores, comandantes e chefes. 1. A proposta de designação de unidade de execução será apreciada pela unidade de direção intermediária que estiver subordinada, devendo haver análise prévia da documentação descrita no artigo 7º, observado o disposto no 2º sobrescrito do artigo 2º e demais disposições desta resolução, e emissão de parecer do respectivo comandante se favorável ou não à designação. 2. A proposta de designação, após parecer favorável da direção intermediária, será encaminhada à Diretoria de Recursos Humanos, DRH, que adotará as providências necessárias. 3. A proposta de designação com manifestação desfavorável do comandante da unidade de direção intermediária será arquivada na unidade de origem. 4. Todas as propostas de designação deverão ser homologadas pelo chefe do Estado-Maior antes do ato do comandante-geral. 5. Os atos de designação de militares para o serviço ativo serão publicados em Bole-M Geral, BGBM, salvo nos casos em que a função a ser exercida exija confidencialidade das informações, hipótese nas quais a publicação ocorrerá em BGBM reservado. Artigo 7. O pedido dos diretores, assessores, comandantes e chefes será fundamentado na necessidade especial e na premência da atividade a ser executada e será instruído com a seguinte documentação: 1. Formulário de dados básicos constante do anexo 1 desta resolução. 2. Atestado, emitido pela SAS ou NAS, de capacidade física e mental para o exercício da função que o designado passará a exercer, considerando-se dispensas médicas que possa ter. 3. Certidões expedidas pela Polícia Civil, Polícia Federal e pelas Justiças Federal, Estadual e Militar, das localidades em que residiu e trabalhou nos últimos 2 anos. 4. Dados e documentos comprobatórios, relacionados à capacitação técnica, discriminando data e instituição onde foram realizados os cursos, caso não estejam lançados no Sistema Informazado de Gestão de Pessoas, SIGP, e sejam necessários para a comprovação da capacidade técnica para exercício da função pretendida. 5. Termo de aquiescência de que trata o inciso 9 do artigo 4º, assinado pelo indicado, conforme anexo 2. 6. Declaração de que não exerce outro cargo, função ou emprego público, assinada pelo indicado, conforme anexo 3. 1. O militar designado para exercer suas funções no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, CTPM, para a emissão do atestado descrito no inciso 2, informará ao psicólogo das exigências daquela unidade para aptidão ao exercício da função pretendida no momento da avaliação. 2. Os atestados a que se referem no inciso 2 do caput têm validade máxima de 6 meses. 3. As certidões referidas no inciso 3 do caput têm validade máxima de 90 dias. Artigo 8. No processo de designação para o serviço ativo, a iniciativa das propostas é da instituição e não dos candidatos, observando-se a moralidade pública e necessidade para o serviço, não devendo a administração tramitar eventual pedido de designação redigido pelo próprio militar. Capítulo 4. Da continuidade da designação. Artigo 9.
Para que seja oportuna a continuidade da designação do militar é necessário que o designado continue satisfazendo os requisitos preenchidos quando de sua designação para a função, conforme artigo 4º desta resolução e possua avaliação de desempenho individual satisfatória. 1. Para verificação quanto à continuidade da designação, a unidade enviará à DRH, até 30 de dezembro de cada ano, os seguintes documentos: 1. Atestado, emitido pela SAS ou NAS, de capacidade física e mental para o exercício da função que o designado exercer, conforme previsto no inciso 2, do artigo 7º. 2. Manifestação do comandante, por meio de ofício, afirmando o interesse na permanência do militar, bem como informando qualquer alteração quanto aos requisitos previstos no artigo 4º. 2. Havendo necessidade de movimentação para outra seção ou fração, a unidade verificará a manutenção dos requisitos para exercício da nova função, informando a DRH da movimentação em até 5 dias úteis. 3. Fica dispensada, no ano da designação, a exigência descrita no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 10. No caso de haver interesse no aproveitamento dos serviços do militar em outra unidade, este poderá ser movimentado atendendo às competências da legislação específica de movimentação. 1. A unidade que for receber o militar verificará a manutenção dos requisitos para exercício da nova função, informando a DRH da movimentação em até 5 dias úteis. 2. As movimentações não poderão incorrer em pagamento de ajuda de custo e mudança. Capítulo 5. Dos direitos e deveres. Artigo 11. O militar designado terá as mesmas obrigações do militar da ativa, de igual situação hierárquica, estando sujeito às mesmas cominações legais e normativas. Artigo 12. O designado deverá prover-se dos uniformes previstos para seu posto-graduação, conforme regulamento de uniformes. Artigo 13. São direitos do militar designado, nos termos da legislação vigente: 1. Gratificação mensal pro labore, enquanto perdurar a condição de designado. 2. Adicional de desempenho, AD, enquanto perdurar a condição de designado. 3. Nas mesmas condições do pessoal da ativa: a. Gozo de férias anuais e respectivo abono, tendo como referência a data da designação. B. Indenização de fardamento. C. Afastamentos temporários. D. Promoção post-mortem, de acordo com a legislação específica. 4. Pagamento de 13º salário referente à gratificação pro labore. 1. Não será permitido o gozo de vantagens apuradas no acerto rescisório que não foram usufruídas quando do serviço ativo. 2. Enquanto no serviço ativo, o designado não fará jus às vantagens destinadas a militar inativo, salvo as já adquiridas. 3. O previsto no inciso 2 está condicionado ao período único em que o militar permanecer continuamente designado, sendo que, ao ser dispensado do serviço ativo, cessará seu direito e caso venha a ser designado novamente será iniciado novo período de computo e concessão de AD. 4. Caso o militar seja dispensado, fará jus ao pagamento do abono de férias, proporcional ao período em que fizer jus em acerto rescisório. Artigo 14. A designação para o serviço ativo, dada a sua temporalidade e excepcionalidade, não gerará direito incompatível com esta situação e com a de militar inativo, não se admite invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Artigo 15. Aos militares designados é vedado: 1. Concorrer às promoções, excetuando-se a promoção post-mortem. 2. Concorrer à substituição temporária. 3. Exercer função de comandante, diretor e chefe de unidade de direção geral, direção intermediária, execução de apoio e execução operacional, até o nível de companhia independente. 4. Afastar-se do serviço por um prazo superior a 30 dias. Corridos ou não, dentro de um período de 12 meses, salvo por gozo de férias anuais e afastamentos temporários. 5. Gozar fração de férias anuais. Artigo 16.
São deveres do militar designado: 1. Cumprimento das legislações internas. 2. Realizar treinamento profissional básico, teste de avaliação física, avaliação técnico-profissional e tiro prático, aos moldes da legislação em vigor. 3. Atender a todas as atividades inerentes ao seu posto, graduação e ao exercício da função para a qual foi designado. Capítulo 6. Da dispensa do serviço ativo. Artigo 17. O militar designado será dispensado do serviço ativo a qualquer tempo, quando: 1. Solicitar a sua dispensa. 2. Deixar de preencher os requisitos previstos no artigo 4º desta resolução. 3. Aceitar outro cargo público na administração direta, indireta ou fundacional. 4. Agir a limite de idade. 5. Obter licença médica por um período superior a 30 dias, corridos ou não, dentro de um período de 12 meses, ou ver sua capacidade psíquica ou mental alterada de forma a contraindicar a continuidade da sua designação. 6. Cessados os movos de sua designação para o serviço ativo ou por interesse da administração, a qualquer tempo. 7. Faltar injustificadamente ao serviço. 8. For preso ou indiciado em inquérito policial, comum ou militar, por cometimento de crime que atente contra a honra pessoal, o decoro da classe ou o pundonor militar. 9. Cometer uma transgressão disciplinar de natureza grave a qualquer tempo ou mais de uma transgressão de qualquer natureza no período de 12 meses. 10. Obter desempenho insatisfatório na de. Parágrafo único. Quando não houver mais claro para o cargo a que o militar estiver designado, a unidade deverá fazer a imediata dispensa do designado, com comunicação à DRH para confecção do ato. Artigo 18. O diretor, assessor, comandante ou chefe do militar designado, no caso de dispensa do serviço ativo, solicitará à DRH a confecção do ato para apreciação e assinatura do comandante-geral, indicando a data do último dia trabalhado pelo designado, em observância ao parágrafo 1º do artigo 2º desta resolução. Parágrafo único. O militar deixará de cumprir as funções e aguardará a publicação do ato a par R da data indicada no caput. Capítulo 7. Da competência e atribuições específicas. Artigo 19. Compete à Diretoria de Recursos Humanos, dentre outras atribuições: 1. Conferir a documentação enviada pelas unidades e emitir parecer a respeito para a assessoria do chefe do Estado-Maior. 2. Preparar os atos de designação para a assinatura do comandante-geral. 3. Fiscalizar a continuidade do cumprimento dos requisitos, bem como a conveniência da permanência do militar no serviço ativo, considerando o previsto nessa resolução. 4. Comunicar às unidades interessadas quando do indeferimento da designação. 5. Preparar os atos de dispensa de militar designado do serviço ativo. 6. Manter controle atualizado dos militares designados. Artigo 20. Compete à unidade de lotação do militar, dentre outras atribuições: 1. Controlar e fiscalizar a manutenção do atendimento dos requisitos e condições para a continuidade da designação. 2. Atestar o bom desempenho das funções pelo designado. 3. Controlar a situação funcional do designado, conforme normas de gestão de pessoas. 4. Garantir o cumprimento dos direitos, deveres e vedações aos designados. 5. Abrir e manter atualizada a pasta funcional do militar designado, junto à unidade apoiadora. Capítulo 8. Disposições finais e transitórias. Artigo 21. Será tornada sem efeito a designação do militar que deixar de entrar no exercício da função na data determinada no ato respectivo. Artigo 22. As designações dar-se-ão no limite das vagas previstas na Lei de Efvodo (CDMMG), observadas a distribuição e o detalhamento dos quadros dentro das vagas ativadas nas respectivas unidades. Parágrafo único. O designado exercerá as funções relativas aos cargos vagos por claro nas repartições, sendo vedada a designação por indisponibilidade do titular. Artigo 23. A existência de militares designados na instituição não impede a realização de concurso público para preenchimentos dos cargos executados por esses, nem tampouco inviabiliza a promoção de militares, que passarão a ocupar os citados cargos. Artigo 24.
Os militares da reserva remunerada que se encontram designados para o serviço ativo na data da entrada em vigor desta resolução poderão ser mantidos na função, se atendidas as condições estabelecidas. Parágrafo único. Para continuidade da designação no ano de 2021, não será exigida a condição estabelecida no inciso 10 do artigo 17 desta resolução. Artigo 25. Os militares da reserva remunerada que se encontrarem na situação de designados para o serviço ativo estão sujeitos ao prescrito nesta resolução. Artigo 26. Os casos omissos serão resolvidos pelo chefe do Estado-Maior, após apreciação da Diretoria de Recursos Humanos. Artigo 27. Revoga-se a Resolução número 615, de 10 de junho de 2015. Artigo 28. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Comando-Geral em Belo Horizonte, 15 de março de 2021. Edgar Estevão da Silva, Coronel B.M. Comandante-Geral.